Bom dia, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Luca, faço parte aqui também da liderança da Urbana. Peço perdão pela voz, hoje estou um pouco constipado e essa voz fanha, se estressar os irmãos aí, se os irmãos me avisam, mas eu não posso fazer nada, então é só para ficar ciente mesmo. Bom, irmãos, hoje estamos aqui no nosso terceiro domingo do Advento. Nos dois primeiros domingos, nós lemos aí uma boa parte do capítulo 1 de Lucas. Hoje nós vamos seguir. Será que é a posição? Não? E hoje nós vamos ler aí do versículo 39 ao versículo 45, que diz assim. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, os irmãos ficarem cientes. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa manhã. Nesse momento, Senhor, nós pedimos para que o Senhor esteja falando, Senhor, aos nossos corações, através da sua palavra, possamos ser edificados e confrontados por ela, Senhor. Essa, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, a gente dá aí, digamos que o fim a essa primeira trilogia dos sermões em cima dos os dilemas do Advento. Esse primeiro capítulo de Lucas, ele nos trouxe aí já a figura aí de 3 personagens que nos dão aí uma noção e um contexto sobre esse momento do nascimento do Senhor. Nós vimos aí, então, até agora, no primeiro domingo, a gente refletiu sobre Zacarias e o dilema da fé. Que Zacarias, mesmo sendo um homem ali, descendente ali de Arão, né, da tribo de Levi, uma raiz sacerdotal, uma certa casta especial ali, digamos, entre os israelitas, uma vida ministerial muito experiente, de vasta experiência, ele se encontrou numa crise de fé, no momento em que um anjo disse para ele que sua mulher, Isabel, que era estéril, estaria grávida. E a gente viu que essas crises de fé, elas vêm para todos, não se vêm, mas quando vêm. E na verdade nós só encontramos soluções, a solução para essas crises de fé quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo e que nós buscamos um relacionamento próximo com Ele. É só o relacionamento com Jesus que soluciona as nossas crises de fé. No segundo domingo, domingo passado, o Gui falou sobre Maria e o dilema da realidade, que Maria, enquanto sendo uma virgem, uma jovem ali, adolescente, comprometida em casamento, ela não tem dificuldade para crer no que o anjo disse. Ela não tem o mesmo dilema que Zacarias no que diz respeito a acreditar no que o anjo estava falando para ela, que ela daria luz aí ao que seria o Filho de Deus, mesmo sendo ela virgem. Mas ela tem dificuldade de fazer caber em sua realidade aquilo que o anjo tinha te falado. E nós vimos que muitas das vezes a maneira que Deus trabalha com a gente não requer de nós um entendimento sobre o que está acontecendo, mas uma fé de que Ele é soberano e é Ele que está dirigindo as coisas, não só na nossa vida, mas em toda a história. E hoje nós chegamos aí na terceira parte aí dessa trilogia
que fala sobre a visita de Maria para Isabel. E o que nós vamos refletir hoje é Isabel e o dilema da graça. E é interessante, irmãos, a gente gastar um tempinho para pensar nisso, porque a doutrina da graça, apesar de ela estar comumente na nossa boca e ela é bem difundida no nosso meio, a gente está todos os domingos aqui falando, cantando, ou nas nossas orações falando da graça, da graça, da graça. Nós vamos falar do Evangelho para as pessoas, ou vamos comentar sobre o Evangelho com alguém, a gente sempre fala da graça, graça, graça. Ela está muito na nossa boca, assim, no nosso dia a dia, só que por vezes ela acaba por ser distorcida em nossas convicções. E não muito difícil a gente se enxergar nessas distorções e a gente acabar por ter aí uma certa complicação de encaixar a graça no nosso dia a dia. Eu digo por quê? Porque o Evangelho, meus irmãos, ele vai nos colocar de frente com uma realidade de que nós somos pecadores. E que por conta da nossa natureza pecaminosa, tínhamos uma dívida impagável para com Deus. E é o próprio Deus, o ofendido, que planeja e põe em prática um plano de redenção e de salvação para aqueles que eram seus inimigos. Tornando assim novamente possível o acesso ao Pai, sem nenhuma sombra de mérito nosso. Portanto, a graça vai nos dizer, vai nos ensinar sobre esse favor imerecido de Deus e de nós sermos alvo de um favor imerecido da parte de Deus. Só que isso, irmãos, não se trata e não se resume na gente... beleza, não, isso eu entendi. Isso entra na minha cabeça tranquilo. Não tenho muita dificuldade de conseguir conceber essas ideias, mas não se trata aqui, irmãos, de ser um bom cidadão. Não se trata aqui, irmãos, de ser uma pessoa simplesmente reconhecidamente boa aos olhos da sociedade. Se trata, irmãos, de entender que o nosso ser ele foi corrompido em todas as esferas. Seja na esfera cognitiva, na esfera emocional, na esfera espiritual, na esfera social, relacional, não importa, todas as áreas da vida humana foram afetadas pelo pecado. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3:23 que nós, por conta do nosso pecado, e todos pecaram, nós carecemos, nós fomos destituídos da glória de Deus. É muito mais do que simplesmente dizer sou alvo da graça ou então compreendo a graça, mas está tudo certo. Por quê? Porque eu tento fazer as coisas tudo direitinho. Eu tento não sair da linha no meu dia a dia. Eu tento não fazer nada que seja errado ou pelo menos grotescamente errado. Só que a graça, ela nos ensina algo muito mais profundo, que ainda mesmo sendo um bom cidadão, ou sendo uma pessoa de bem, uma pessoa reconhecidamente boa por aquilo que faz ou aquilo que fala, ainda assim, isso não é suficiente para um coração que está eternamente distante de Deus por sua própria culpa. E é por isso que quando nós observamos a graça de uma maneira minuciosa, e com um pouco mais de atenção, ela nos ofende. Porque a graça, ela escandaliza porque tira das nossas mãos aquilo que nunca poderia ser nosso. Então, sabe aquela mania que a gente tem de sempre querer estar por cima? A gente tem esse senso de... eu não posso pagar de alguém que é um coitado. Eu não posso sair por baixo porque as pessoas não podem me enxergar com algum sentimento de pena. Eu preciso sair por cima.
É por isso que quando a gente olha para a graça desse jeito, ela escandaliza, porque literalmente nós nos reconhecemos como pecadores miseráveis diante de um Deus santo e que nós não podemos fazer nada ou não... Obrigado. Nós não temos condições de fazer absolutamente nada para merecer o favor desse Deus. Ela derruba qualquer possibilidade de autossuficiência, mas nos coloca de joelho, em que a gente reconhece que não merece absolutamente nada de bom que venha das mãos de Deus. No versículo 43, quando Isabel ela fica surpresa com a visita de Maria, se a sua versão é a NVI, por exemplo, ela vem com uma pergunta, né, para dizer: por que sou tão agraciada? Ela diz aqui no versículo 43, na minha versão, ela diz: e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. A graça, irmãos, quando ela é verdadeiramente plena, ela nos coloca uma pergunta: por que eu? Por que eu? O que eu fiz? Ou como que eu posso merecer ou ser alvo de algo tão grandioso? Isabel vai nos ensinar isso aqui nesse texto. Se os irmãos olharem no versículo 41, quando Maria entra e ela sauda Isabel, não vai ter mais nenhum outro detalhe aqui no meio, e pula para o 41 que vai dizer: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aqui, irmãos, nós estamos vendo um olhar espiritual que reconhece a graça. Isabel ela é cheia do Espírito Santo e isso faz com que ela consiga ver, consiga enxergar coisas que são invisíveis aos nossos olhos naturais. E aqui é uma verdade, irmãos, que a gente consegue já tentar aplicar na nossa vida. Quem é cheio do Espírito reconhece a graça antes mesmo de ver o milagre. Não é preciso ver uma coisa acontecer, ou não é preciso tocar em algo que seja palpável, que me faz poder ter uma noção de vitória ou de conquista. Quando sou cheio do Espírito, eu consigo reconhecer a graça que me foi alcançada, ainda que a criança nem tivesse nascido. Pode parecer fácil, né, quando a gente olha para uma situação dessa, que é uma situação alegre, né? A gente olha, por exemplo, nossa, estou sonhando, a gente está sonhando com comprar uma casa, e aí quando a gente começa a conversar, a orar sobre isso, vem ali naquela semana e abre uma porta de emprego ou uma promoção, aí você olha para aquilo e fala: poxa, não, isso não é natural, foi Deus que abriu essa porta. E a gente precisa, de fato, exercer esse olhar espiritual para as coisas que acontecem no nosso dia a dia, não espiritualizando tudo que nada possa ser natural, mas também não racionalizando tudo como se nada pudesse ser espiritual. Eu tenho um exemplo, irmãos, que é um exemplo um pouco diferente nesse sentido de algo mais alegre, mas que me ensinou muito a conseguir enxergar a graça de Deus. Já compartilhei com os irmãos há um tempo atrás que eu perdi meu pai na pandemia do Covid. E no ano de 2020, quando a pandemia começou, eu e a Dani, a gente estava conversando já, a gente noivou para casar em abril de 2021. E aí então veio a pandemia logo em seguida, a gente noivou em janeiro, março começou, né, tudo aquilo e tal. E enquanto a gente estava vendo as pessoas, né, elas estavam jogando as cerimônias para frente, né, estavam jogando para o próximo semestre, porque, bom, mais que um ano não vai durar. Então estava todo mundo adiando.
Nós simplesmente pegamos e falamos, não, vamos adiantar o nosso casamento, vamos casar esse ano. A gente faz uma festa, na verdade a gente não faz uma festa, né? Foi um casamento ali fechado, a gente transmitiu online, só tava os meus pais, os pais da Dani, meus 2 irmãos. E antecipamos o casamento que seria no dia 17 de abril de 2021 por dia 19 de setembro de 2020. Quase errei. Quase. E tivemos nosso casamento. Foi lá bem intimista, mas foi um prazer, foi um privilégio poder ir lá ter os pais da Dani, meus pais. Meu pai estava lá, meus irmãos. E segue a vida. Casamos. Tal, tudo normal. 2021, como se pensava, não foi tão mar de rosas assim. Naquele grande pico de mortes, lá no Brasil, pelo menos, em março e abril foi quando eu perdi o meu pai. E no dia 14 de fevereiro de 2021, estava eu e a minha esposa lá em casa, lá, fazendo lá quietinhos em casa, lá tranquilo, a gente estava escutando um sermão do pastor Iago Martins, na Igreja Batista Urbana lá de Santo André. E ele estava expondo o texto de Jó, ensinando ali a questão da graça no sofrimento. E nós estávamos lá assistindo esse sermão. E aquele sermão nos ensinou muito, ainda naquele momento, quando nós não tínhamos um motivo para colocar em prática aquilo que a gente estava aprendendo. Acontece que aí um dia, determinado sábado, Dani olha para mim e fala assim, vamos na feira. Vamos na feira lá, a gente compra uma coisa, comer um pastel. A gente foi na feira lá, que era a feira que acontecia na avenida da casa dos meus pais. E a gente, como estava em casa, não estava tendo esse contato com eles. Então acaba por ficar um bom tempo sem se ver. Aí Dani me olha e fala assim, fala aí com a sua mãe e com o seu pai, vê se eles estão em casa. A gente leva o pastel ali e come todo mundo junto. Aí eu, verdade, boa ideia. Peguei o telefone, liguei para minha mãe. Falei, mãe, vocês estão em casa aí agora? A gente está aqui na feira. Vou levar um pastel para comer com vocês. Ah, filha, a gente está na correria aqui porque a gente tem que sair. Eles trabalhavam com distribuição de alimentos, então a gente tem que sair para fazer entrega e tal. Eu falei, não, mãe, mas rapidinho, a gente pega o pastel, vai aí. Tá, vem então, rapidinho. Fomos lá, peguei lá, a gente levou o pastelzinho lá para casa deles, o caldo de cana. Comemos juntos lá, rápido que foi ali, porque eles já tinham que sair. E aí, depois de comer assim, eles já estavam para sair, para ir embora. Desculpa, irmão. Dei um abraço no meu pai. E foi um abraço que naquele momento eu não conseguia explicar o porquê que eu estava abraçando meu pai tão forte. Acontece que na segunda-feira minha mãe me liga chorando, desesperada, porque meu pai tinha sido diagnosticado e seria internado. Depois daquele sábado, irmãos, que eu levei um pastel e um caldo de cana na casa dos meus pais e tive 15 minutos, 20 minutos que seja com eles ali, foi a última vez que eu vi meu pai e pude abraçar ele. Depois, com tudo o que aconteceu e ele veio a falecer, aquele sermão que eu tinha escutado do pastor Iago Martins, graças no sofrimento, narrando a história de Jó, eu pude então aplicar na minha vida. E aquele abraço que poderia não ter acontecido, serviu como eu poder olhar para a graça de Deus, de me permitir ter que seja alguns minutinhos a mais ali para abraçar o meu pai, antes de Deus o recolher. Irmãos, situações boas e ruins. Nós precisamos olhar para essas coisas, orar e pedir a Deus para que abra os nossos olhos,
para que a gente seja capaz de enxergar o cuidado de Deus quando algo que a gente quer muito aconteça e nós explodimos de alegria, olhamos para o céu e falamos, foi Deus que fez. Mas também que a gente possa olhar, mesmo em meio a uma tragédia e algo que causa tanta dor, mas conseguir enxergar a graça de Deus nas nossas vidas. Isabel, ela é cheia do Espírito Santo e consegue olhar aquilo que os olhos naturais não conseguem. Isso é fruto da graça. Depois disso, Isabel, ela diz no versículo 42, exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que chegou aos ouvidos, a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Segundo ponto que Isabel nos ensina aqui, irmãos, é que quem reconhece a graça não compara as bênçãos alheias. Se os irmãos lembrarem, Isabel seria a mãe de João Batista. E o próprio Jesus diz mais lá para frente que ele foi o maior dentre os nascidos de mulher. Mas Isabel sabia que no ventre de Maria havia alguém muito maior do que seu filho. Isabel, ela sabia e ela já faz uma confissão cristológica ao chamar Maria de mãe do meu Senhor. Ela já está confessando aquela criança que nem nasceu como seu Senhor. Tudo isso, irmãos, não porque Isabel era alguém especial ou superior no seu entendimento espiritual. É isso que eu estou tentando que os irmãos entendam. Não se trata de estar num degrauzinho diferente no que diz respeito a nível de espiritualidade. Mas ela estava cheia do Espírito Santo. E ela reconhece a graça que visita. Ela não tem um sentimento de rixa, um sentimento de inveja, como se fosse ali Maria tendo uma bênção maior que a dela. Ela simplesmente reconhece o quão agraciada ela é de receber a visita da mãe do seu Senhor. Isso porque a graça produz em nós um contentamento que não abre espaço para inveja ou mesquinharia. E a gente aprende isso com Isabel. Agora, o ponto alto do dilema de Isabel aqui, irmãos, no dilema da graça, para a gente conseguir entender o que está se passando. Se a gente olha para as outras duas narrativas, Zacarias, quando ele está em frente ao seu dilema de fé, ele questiona. E ele recebe resposta por parte do anjo. Maria, quando está em frente ao seu dilema de realidade, ela questiona. E ela recebe resposta por parte do anjo. Como eu falei para os irmãos, se os irmãos leem na versão da NVI, está com uma pergunta, né? Por que sou tão agraciada? Na NAA não aparece isso, mas não é por uma questão de diferença de intenção da tradução, mas simplesmente uma diferença de tradução. Mas imagina aqui como se Isabel estivesse surpresa, ela demonstra uma atitude de surpresa e de alguém que ela não consegue encontrar nenhuma resposta, nenhuma justificativa para aquilo que está acontecendo para ela. Ela se vê de frente de um dilema para dizer, por que eu? Por que eu sou tão agraciada desse jeito? E ao contrário de Zacarias e Maria, Isabel não tem uma resposta para o seu dilema. E por que não há resposta para o dilema da graça, o dilema de Isabel naquele momento, irmãos? Porque não existe explicação para a graça que preserve a graça.
Uma graça que é explicada, ela deixa de ser graça, vira mérito. Uma graça que é justificada deixa de ser graça porque vira recompensa. Uma graça que é condicionada deixa de ser graça porque vira um contrato. Isabel não recebe resposta ao seu dilema porque a graça, quando recebida, não tem algum tipo de resposta justificativa. Ela confessa Cristo como seu Senhor antes mesmo dele nascer. E essa confissão é como se ela, cheia do Espírito Santo, exclamasse em alta voz algo como: Deus entrou no mundo. A graça ganhou carne, sangue, nome e rosto. Graça não é um conceito, tem nome, e é Jesus Cristo. Quando lemos no primeiro capítulo de João, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A graça não é algo apenas que Deus faz. A graça é quem Deus é em Cristo. Jesus, irmãos, ele é a manifestação plena e máxima da graça de Deus. Assim como Isabel foi visitada por essa graça e recebeu, hoje nós também somos, irmãos, visitados pelo próprio Cristo. Por aquele menino que estava no ventre de Maria, cheio de graça e de verdade, que veio ao mundo para que eu e você pudéssemos ser alvos dessa graça. É esse menino que nos visita. É esse menino que nos oferece algo com a qual, pelos nossos próprios méritos, nós jamais conseguiremos alcançar. E essa parte é a parte que mais consola e mais conforta, que é que o dilema da graça é o dilema que nós podemos estar em paz por não resolver. O dilema da graça é o único dilema que nos coloca numa situação de conforto e de tranquilidade, porque o controle não está nas nossas mãos. Porque esse sentimento é um vislumbre que nós temos como pessoas que foram alvo de um favor imerecido da parte do próprio Deus. Por isso, irmãos, não tente se autoafirmar. Não busque ser independente ou autossuficiente. Sabe essa ideia de eu corro pelo meu e cada um que faça o seu, eu consigo viver bem sozinho? Se entregue a essa graça que hoje te visita. Se entregue a essa graça que hoje vem até você, sem que você não tenha feito nada para receber. Não tente merecer. Não tente comprar. Não tente justificar. Apenas receba. E que, como Isabel termina esse texto dizendo com grande alegria: bendito o fruto do seu ventre, nós possamos hoje confessar com nossos lábios cheios de alegria: bendito é o meu Senhor, que veio a esse mundo cheio de graça e de verdade,
E através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, nós temos esperança. E nós sabemos que nós fomos alvo de um favor imerecido da parte de Deus. Por isso, irmãos, hoje a minha oração é para que você saia daqui de fato sem essa resposta. A ideia hoje não é que você tenha uma resposta para esse dilema, mas é que você possa se encontrar sem resposta e sem justificativa. E que a única questão que você pode sair daqui seja: por que eu? Por que eu? Como que eu posso ser alvo dessa graça tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita? E você vai entender que ficar sem resposta é o que justamente vai te colocar no patamar de alguém que foi simplesmente alvo do favor imerecido de Deus. Se hoje, irmãos, também no seu coração há esse mover diferente de alguém que reconhece que foi visitado pela graça de Deus, não sabe porquê, não sabe como, não sabe nem explicar o que está sentindo, eu também quero convidar você a orar, a receber essa graça que te é oferecida pelo próprio Cristo. E que você saia hoje daqui proclamando com seus lábios de fato que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Quero convidar os irmãos a orar agora. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está presente, Senhor, no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque sem que a gente tenha nada, Senhor, para te oferecer, a não ser os nossos pecados, o Senhor vem e nos visita. O Senhor vem, Pai, e nos visita, Pai, com a sua graça, nos dando, Senhor, a possibilidade, ó Pai, de sermos reconciliados com Deus. Que hoje, Senhor, possamos, ó Pai, sair daqui não com uma resposta, mas com uma pergunta. Simplesmente, Senhor, nos dobrar os nossos joelhos, ó Pai, diante de Ti. Entender, ó Pai, que não somos merecedores, ó Pai, de nada que seja bom que venha das Tuas mãos. E simplesmente receber da graça que nos foi oferecida através de Jesus Cristo. Senhor, se há alguém aqui, Pai, que hoje também faz essa oração pela primeira vez, que o Seu Espírito Santo, Pai, esteja, Senhor, enchendo esse coração. E que essa vida, Pai, seja de fato transformada, Senhor, para a Sua honra e para a Sua glória. E que como igreja, Senhor, possamos caminhar juntos, ó Pai, vivendo, Pai, dia após dia, as belezas e a maravilha, Senhor, do que é ser agraciado por um Deus santo, justo, todo-poderoso, que estende a sua mão, Pai, em nosso favor, mesmo que nós não sejamos merecedores disso. Sê conosco, Pai, nesse dia, nessa semana, Pai, e nos ajude, Pai, no nosso dia a dia, a conseguir, Senhor, de fato, nos deparar com a doutrina da graça e entender que simplesmente somos alvo dela. Essa, Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém.